As duas pesquisas sobre a sucessão na capital cearense, que estão prontas para serem publicadas, ainda hoje, a do Instituto Quest e pelo Sistema Verdes Mares, e a do Instituto Datafolha, pelo Povo. A do Quest foi encerrada ontem, tanto que ela fez uma pesquisa em vários estados brasileiros, e a Globo, que é a contratante, no caso aqui do Ceará, sua afiliada TV Verdes Mares, ontem mesmo já publicou algumas a partir da disputa em São Paulo. Pois bem, essas duas pesquisas, e eu disse no começo da semana, na segunda-feira, que nós íamos ter no curso desta semana pesquisas para todos os gostos. Já saíram aí umas duas que nós não demos muito significados a ela, porque achamos que elas estão aquém dos principais institutos de pesquisa do país, como o próprio Quest, o IPEC, o Datafolha. Portanto, essas duas pesquisas, elas não dirão quais os candidatos irão para o segundo turno, porque isso é um privilégio, é uma exclusividade do eleitor. O eleitor é que no dia 6 de outubro vai dizer qual dos dois candidatos ou quais os dois candidatos que irão para o segundo turno, que é a votação no dia 27 de outubro. Mas essas duas pesquisas, embora que elas venham apresentar os candidatos, 4 candidatos aí, em empate técnico, elas já dão uma indicação forte de quais os nomes que irão para o segundo turno. Portanto, amanhã nós temos muito o que comentar sobre essas duas pesquisas que serão publicadas ainda hoje. A ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, expressou ontem a sua indignação com o baixo nível da campanha eleitoral em São Paulo e em outras cidades brasileiras. Já no mês passado, nós falamos aqui sobre a baixaria da campanha em São Paulo. E até citamos lá, naquela oportunidade, que São Paulo é exemplo para o Brasil em muitas situações, sobretudo na de trabalho, na economia. Mas na política, São Paulo não é exemplo para nenhuma outra cidade brasileira. E isso não é de agora, dessa campanha municipal deste ano, não. São Paulo dá péssimos exemplos de como se escolher bons nomes para os principais cargos da República e daquele próprio Estado e do município há alguns anos. O Estado que elegeu Adhemar de Barros, cujo slogan era "rouba, mas faz". O Estado que elegeu Quércia, governador, que elegeu Maluf, governador e prefeito da capital, não é um bom exemplo de política. Pois bem, a ministra Carmen Lúcia expressou ontem essa sua indignação. Vamos ouvi-la. Comunico às eleitoras e aos eleitores brasileiros que estou encaminhando ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais para que eles deem celeridade, efetividade e prioridade nas funções que exercem de investigação, acusação e julgamento de atos contrários ao direito eleitoral, basicamente praticados neste processo em curso, e que sejam agressivos à cidadania,
casos de violência da mais variada deformação que se vem repetindo neste processo eleitoral e que afrontam até mesmo a nobilíssima atividade da política tão necessária. Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Por despreparo, descaso ou tática ilegítima e desqualificada de campanhas, atenta-se contra cidadãs e cidadãos, atacam-se pessoas e instituições, e na mais subalterna e incivil descompostura, impõe-se às pessoas honradas do país, que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes. Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatas e candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E, se não se respeitam, respeitem a cidadania brasileira, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática. E há que conclamar também os partidos políticos que tomem tenência, com os recursos financeiros e humanos de que dispõem, recursos que são do povo brasileiro. As agremiações são os instrumentos para a representação eleitoral lícita, legítima, necessária. Não podem pactuar com desatinos e cóleras expostas em cenas de vilania e desrespeito aos princípios básicos da convivência democrática. Democracia exige respeito e humanidade impõe confiança. E não se confia em quem não tem compostura e modos para conviver. Bom, gostei da ministra aí pedir celeridade na justiça eleitoral, na justiça que ela está comandando, a Corte Suprema da Justiça Eleitoral. Celeridade é o que não há na justiça eleitoral. E sabe por que não há? Olha, agora mesmo, nos últimos dias, nós noticiamos, os meios de comunicação do Ceará noticiaram a necessidade de realizações de 2 eleições indiretas para prefeitos dos municípios. Sabe por que esta eleição indireta agora, praticamente no fim do mandato dos prefeitos, desses 2 prefeitos? Porque a justiça eleitoral é muito lenta. Esses 2 prefeitos, cujas câmaras municipais tiveram que eleger indiretamente os seus substitutos, foram apanhados fazendo irregularidades, cometendo irregularidades nas eleições de 2020. Em outubro de 2020, eles cometeram irregularidades, tiveram seus mandatos cassados, recorreram da decisão local para o TSE e o TSE só julgou esses recursos agora. Os municípios de Pacujá e Coreaú, lentidão a partir do Tribunal Superior Eleitoral. Isto é um exemplo. Coreaú e Pacujá, os prefeitos que foram eleitos em 2020 cometeram irregularidades na eleição, tiveram os registros de suas candidaturas anulados, recorreram ao TSE e só agora o TSE decidiu o recurso, mandando fazer às pressas uma eleição indireta. Os vereadores elegeram os prefeitos desses 2 municípios. Agora,
agora. Então, precisamos de celeridade. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do deputado federal cearense Eduardo Bismarck. Já se vão alguns meses. Alguns meses também demoraram para que o acórdão, que é a decisão final da cassação do mandato do deputado Eduardo Bismarck, fosse publicado. A comunicação veio para o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal do Ceará, TRE cearense, para cumprir a decisão. O deputado ainda está no exercício do mandato. A ministra tem razão de cobrar celeridade. O Tribunal Regional Eleitoral cassou, no ano passado, os mandatos dos deputados estaduais do PL, Alcides Fernandes, Carmelo Neto, doutora Silvana e Marta Gonçalves. O TRE cassou o mandato desses 4 deputados estaduais, porque o partido deles, o PL, não cumpriu a lei de cotas, não apresentou o número mínimo de candidatas a deputada estadual nas eleições de 2022 e, portanto, foi punido com a cassação do mandato dos seus 4 deputados. Eles recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral. O recurso já está lá há alguns meses. Não se surpreendam, senhoras e senhores telespectadores, se eles continuarem deputado até o final dos seus mandatos em 2026 ou em fevereiro de 2027, porque a eleição para a renovação dos mandatos dos deputados estaduais, do governador e do presidente da República acontecerá em outubro de 2026. A Justiça Eleitoral realmente precisa de celeridade. Dei 3 exemplos aqui que estão bem à nossa vista. 2 prefeitos municipais foram eleitos agora de forma indireta pelas câmaras municipais em Pacujá e Coreaú, porque a Justiça Eleitoral não decidiu a tempo. Não decidiu a tempo. A Justiça Eleitoral do Ceará demorou muito tempo para julgar os crimes cometidos na eleição de 2020 e o Tribunal Superior Eleitoral também demorou muito para julgar os recursos que esses 2 prefeitos afastados, cassados, apresentaram. Resolveu acabar com os discursos de governadores que, por incompetência, desídia ou qualquer outra falha, culpam o poder central pelos avanços das facções criminosas ameaçando a sociedade. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, resolveu tornar público o montante de recursos que cada estado tem recebido do Fundo Nacional de Segurança para enfrentarem a criminalidade. Para surpresa dos cearenses que acessaram o site do Ministério da Justiça e se depararam com este quadro que as senhoras e os senhores estão vendo aí nas suas telas,
se surpreenderam com o montante de recursos que o governo federal já liberou para o governo do estado do Ceará cuidar de segurança pública. O governo federal mandou para ser aplicado aqui na segurança pública do estado do Ceará, mas uma parte desse dinheiro não foi gasto com segurança. Uma parte desse dinheiro está rendendo juros. Veja bem, eu estou dizendo que uma parte desse dinheiro está rendendo juros e não foi gasto com a segurança como deveria ter sido. Aí, nesse quadro, você tem exatamente esses números. Tem o número total do que foi liberado. O governo federal liberou um total de 160 milhões, é o primeiro número, 160 milhões, 665.206 reais e 34 centavos. E o governo do Ceará só gastou com segurança a metade desses recursos. Está aí embaixo, 81 milhões. Ele recebeu 160 milhões. Só gastou até aqui 81 milhões, 836.483 reais e 17 centavos. O restante do dinheiro do Fundo de Segurança Pública que veio para o Ceará está aplicado em um dos bancos do nosso estado, rendendo juros para o erário estadual e a sociedade sofrendo as consequências do crime organizado. Só de juros do dinheiro que o governo federal mandou para o governo do Ceará gastar com segurança pública, só de juros o governo do estado já recebeu 19 milhões, está aí bem na tela, 19.071.187 reais e 83 centavos. Qualquer cearense pode acessar o site do Ministério da Justiça e acompanhar não só esse quadro que mostra a realidade do Ceará, mas de qualquer outro estado, e constatar que o governo do Ceará só gastou a metade do que ele recebeu para aplicar em segurança pública. Ele recebeu 160 milhões e só gastou 81 milhões. Do restante, ele está recebendo juros. E nós, amedrontados pelo crime que tomou conta de boa parte do nosso estado do Ceará. Os cearenses precisamos acompanhar esses números para cobrar do governo do estado. O governo do estado constantemente está dizendo que comprou carros, está fazendo concurso, isso, aquilo, outro, e está com dinheiro guardado. Como? Cadê a inteligência que não tem uma ação prática de combate às facções criminosas e utilizar desse dinheiro que não é para ficar guardado. O estado do Ceará não deve ter como finalidade estar recebendo juros de dinheiro que recebe para aplicar em projetos importantes para a sociedade. Muito bem.
o que fez ou o que faz a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, em apoio à advogada Arsênia Parente Brickfield, retirada da lista tríplice encaminhada pela Justiça cearense para o presidente da República escolher um novo integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Ela foi retirada, só temos conhecimento de que o Tribunal Superior Eleitoral devolveu à Justiça cearense a lista tríplice feita pelo Tribunal de Justiça do Ceará, com a inclusão do nome da advogada Arsênia. O TSE devolveu a lista para que a Justiça Eleitoral substitua a Arsênia por um outro nome. A OAB, em respeito não apenas à própria Arsênia, como a todos os seus filiados, inscritos na ordem, tem a obrigação de vir a público dizer que está apoiando e como está apoiando, porque a advogada foi retirada da lista. Se essa decisão do TSE a macula ao ponto de a própria OAB retirá-la dos seus quadros, ou se motiva a OAB a defendê-la com todas as forças, porque o nome dela, justa ou injustamente, está sendo maculado. A OAB, com a palavra, as autoridades cearenses podem até ficar omissas nas apurações e punições dos que dilapidam o patrimônio público, desviam recursos do Estado. As autoridades podem, mas a sociedade está começando a ter consciência da gravidade desses crimes de desvio de recursos públicos e começa a reagir. Timidamente, muito timidamente, sim, ainda. Mas as autoridades precisam ficar atentas, porque se está tímida, muito tímida ainda a reação da sociedade, amanhã essa reação pode ser mais forte. Olha, recentemente, num concorrido restaurante da Avenida Washington Soares, os comensais da hora do almoço foram surpreendidos com um grito de muitos decibéis acima do normal, um grito de um dos presentes ao restaurante. Estava também lá almoçando. Esse cidadão, já um senhor, dirigindo-se ao ex-superintendente de obras do Ceará, o Quitino Vieira. O cidadão gritava, repito, com elevados decibéis, dirigindo-se ao Quintino com as expressões mais duras que uma pessoa pode receber. Gritava: ladrão, quarentinha, tu vais pagar aqui mesmo. O restante dos que estavam no restaurante eram
um grupo bom de pessoas. As pessoas ficaram todas estupefatas, inclusive o Quintino. Isso deve ser levado em consideração pelas autoridades que fazem vistas grossas com crimes praticados contra a administração pública. Com esta observação, nós encerramos a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã de hoje. Continuem conosco aqui na TV da Transparência.